Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos de volta com a nossa live, nosso ao vivo aqui da igreja, e pedimos que você que estiver com outras pessoas em sua casa, se estiver com outros em seu lar, você possa também convidá-los para ouvir a palavra de Deus nesse momento. Eu sou o pastor André, presbítero da Igreja Batista do Discipulado, e você é muito bem-vindo a esse momento. Eu dou uma boa noite a todos que estão aí se apresentando. Não é um culto, porque nós entendemos que há uma necessidade de que a igreja esteja congregada pessoalmente, mas é uma palavra dirigida ao povo de Deus, dirigida a todos que ouvirem, aqueles que o Espírito Santo tocar. Então nós não estamos substituindo os cultos, mas apenas tentando, dentro da medida do possível, trabalhar com aquilo que nós temos. E hoje, a possibilidade de encontrar com as pessoas, de ministrar o coração delas, é essa possibilidade aqui. E nós agradecemos ao Senhor por ter esta oportunidade. Nesse meio tempo, enquanto estou falando, eu peço que você possa, além de chamar as pessoas da sua casa, os seus parentes, os seus amigos que estiverem ali, ou mesmo pessoas que morem com você, talvez não sejam cristãos, talvez essas pessoas dentro da sua casa podem não conhecer a Deus ainda assim são bem-vindas a ouvir a palavra da mensagem. Bem-vindo a todos que estão aqui ao vivo. Coloque o seu celular num ponto onde as pessoas todas possam ouvir. E nesse ínter eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Gostaria que você ficasse muito atento à mensagem, tendo em vista de que, estando no celular, pode ser que o seu WhatsApp funcione junto, então desativa o WhatsApp, desativa algumas notificações, fica apenas com o Instagram. Isso é importante para que você não se distraia. Por favor, abra a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 7. Por favor, Jeremias, capítulo 7. Estamos em uma pregação ao vivo da Igreja Batista do Discipulado. Jeremias, capítulo 7, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali esta palavra. Escutem a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês que entram por estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Vamos em oração. Mais uma vez, pedindo a Deus que, assim como fizemos alguns minutos atrás, Ele fale aos nossos corações, Ele discirna as nossas intenções. Ore comigo nesse momento. Senhor, estamos diante de Ti. Não importa se estamos separados fisicamente, Deus. O Espírito Santo está presente na vida de cada crente que está ouvindo essa mensagem. Pedimos que, assim como estou aqui com minha família na sala, Pai, ouvindo a palavra de Deus, outros possam estar com suas famílias reunidas também. Outros possam estar ouvindo a palavra do Senhor. Não permito a Deus que sejamos desatentos ao que o Senhor nos fala essa noite. Que cada um dos corações ligados a essa mensagem pense de si mesmo aquilo que a palavra convida. Abre o coração daquele que estiver insensível à Tua palavra, Senhor. Daquele que não estiver percebendo a sua própria conduta. E liberta-nos do pecado. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, boa noite. Eu gostaria de que um de vocês que está ouvindo a pregação colocasse Jeremias capítulo 7 para que eu fixasse como um comentário permanente. Jeremias capítulo 7. O primeiro que fizer já estará me ajudando. Na semana passada nós estivemos em Jeremias capítulo 28. Como você deve saber, Jeremias capítulo 28 trata de um confronto do profeta Jeremias com Semaías, um falso profeta. Esse falso profeta, Semaías, ele vai estar trazendo uma mensagem que traz ao povo uma consequência de que Deus pode vir a mudar o panorama de Judá, agora nas mãos de Nabucodonosor, mudar em um pouco mais de um ano e meio, 2 anos. O profeta Jeremias, então, tem um confronto terrível. Esse confronto faz com que Jeremias, num primeiro momento, pareça recuar
da sua posição de profeta do Senhor, mas Deus o manda de volta e ordena que ele fale novamente às pessoas que estavam na casa do Senhor, ouvindo aquela palavra, dizendo: não, é juízo de Deus o que se abate contra Judá, é juízo de Deus contra Israel, e o juízo de Deus vai permanecer. E Deus fala para o falso profeta o seguinte: olha, você vai morrer. E ele morre. Dentro daquele ano mesmo, aquele profeta morre. O profeta Jeremias profetiza há 40 anos sobre o povo de Judá. E a profecia de Jeremias é muito clara: arrependam-se, porque se não se arrependerem, Deus trará sobre si um juízo tal qual vocês nunca viram. Nunca houve juízo em Israel como o que Deus aplicou sobre eles naquele tempo. Os capítulos de Jeremias chegam a se repetir. Você vai ver capítulos de Jeremias se repetindo em termos de se parecerem muito. Jeremias repetindo a mesma mensagem, falando a mesma coisa e repetidamente exortando o povo: olha, vai acontecer isso, o reino do norte vai invadir, o reino do norte vai invadir. E o povo simplesmente não se importa. O que nós estamos vendo agora no capítulo 7, eu peço que você não tire os seus olhos da Bíblia. O capítulo 7, ele é um capítulo que é anterior à condição da semana passada. E no capítulo 7, Jeremias está já com a cidade de Jerusalém sitiada. Jerusalém já está fechada por Nabucodonosor. E no prazo de alguns meses, tudo será destruído. O templo, o povo arrastado, todo tipo de atrocidades acontecerão. Nesse momento aqui, Deus dá uma ordem muito peculiar ao profeta Jeremias. Se você observar o capítulo 7, verso 1, vai ver que Deus ordena para Jeremias ir para a frente do templo, na porta do templo, e pregar a estas pessoas. É ordenado a Jeremias uma pregação, e irmãos, uma pregação vigorosa. Eu vou dizer o seguinte: uma pregação com tanta raiva e com tanto desespero para que esse povo ouça, que eu acho que se qualquer um de nós chegássemos à porta de um prédio, à porta de um templo, e pregássemos a mesma coisa, seríamos arrastados de lá. Jeremias prega algo inadmissível para um prédio religioso receber. Deus ordena que ele vá para a porta do prédio. E enquanto as pessoas estão seguindo e entrando na porta do prédio, Jeremias, em riste, falando com voz profética, adverte o povo de várias coisas. Qualquer um de nós, qualquer pastor, pregador, irmão ou irmã, que se atrevesse a entrar diante de um prédio religioso, como Jeremias foi colocado diante de Deus, seria arrastado de lá pelos seguranças, arrastado de lá pelas autoridades, totalmente desprezado pelos fiéis. E qual é a mensagem que Jeremias recebe de Deus? O que a gente vai ver do capítulo 7, verso 1 ao 11 até, vamos chegar ao 11. Jeremias recebe de Deus o objetivo, a mensagem objetivamente de Deus, que confere o porquê Deus está enviando um juízo. A mensagem que Jeremias vai pregar e que eu e você vamos ouvir essa noite e que precisa cair no nosso coração é uma mensagem sobre o fato de que Deus está enviando um juízo para Jerusalém. E por que está enviando o juízo? Por dois motivos. Primeiro é porque Deus envia o seu juízo para que a sua justiça seja exaltada. Deus aplica justiça contra o pecado humano. Deus aplica contra o pecado humano o seu juízo para que o seu pecado, o pecado humano, seja visto como é, mal, sujo. Então Deus vai e se vinga do pecado, como é dito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, Deus vinga o pecado. E a vingança de Deus, ao contrário da nossa, pérvida e cheia de vontade de justiça própria, a vingança de Deus é santa, é perfeita. O juízo de Deus, ele vai direto na condição do pecado e esmaga e mostra para todos que Deus é santo. E o segundo ponto é que Deus sempre emite juízos para a purificação do seu povo. Ele destrói os ímpios e purifica seu povo. Quando o seu povo é acometido pelos seus juízos, pela sua disciplina, pela sua vara, Deus tem como objetivo purificar o povo. É isso que Pedro fala na sua primeira carta. Poxa, vocês estão preocupados por tão grande provação, por esse fogo ardente que arde no meio de vós? Na verdade, esse fogo ardente não deveria ser surpresa para vocês, Deus está nos provando. Nesse ponto aqui, nós temos Deus enviando o seu juízo para que os pecados sejam pesados e colocados diante de sua justiça e para que haja purificação.
Imagine, Jeremias chega diante da porta do templo, as pessoas estão entrando para adorar, e eu quero que você traga essa cena para a realidade que você conhece, a realidade do prédio da sua igreja, que não é o templo, mas vamos tentar fazer uma analogia simples. As pessoas estão entrando para adorar. Imagine como se nós nesse domingo pudéssemos fazer isso e estivéssemos subindo pelas escadarias do nosso prédio, ou mesmo entrando pelas portas do nosso prédio, e de repente um homem estivesse na porta dizendo: você está entrando para adorar? Você está entrando para adorar? Você está entrando para adorar? É isso que você vai fazer? É isso que ele está dizendo aqui no verso 2. Ó. Escutem a palavra do Senhor, todos de Judá. Porque vocês entram por essa porta para adorar o Senhor. Vocês estão indo para adorar? Vocês estão indo para cantar Tudo Entregarei? É isso que vocês vão cantar essa noite? Vocês estão indo para cantar Abro mão dos meus planos, dos meus sonhos? Vocês estão indo para cantar que o Espírito Santo é doce e que a presença de Deus é bem-vinda? É isso que vocês estão indo fazer? Então me ouçam. Ouçam, por favor, verso 3. Corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar nesse lugar. Sabe o que ele está dizendo? Você vai subir do jeito que você está entrando? Do jeito que você está, você vai? Do modo como você veio nessa semana, o modo como você tem vivenciado a sua relação pecaminosa, você vai subir e está tudo bem. Não está tudo bem. Um comentarista que eu estava lendo falou alguma coisa como: volte para casa, que isso não está adiantando. É mais ou menos a mensagem de Jeremias nesse ponto aqui. Olha, volta para casa, não está adiantando. Se você for comigo até o verso 21 do mesmo capítulo, Deus está de sobremodo furioso com esse tipo de prática pecaminosa. E ele está dizendo assim, verso 21, olha o que Deus fala sobre os sacrifícios oferecidos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: juntem os seus holocaustos e outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. É como se Deus dissesse o seguinte: pega o teu dízimo e vai gastar na churrascaria. Pega o teu dízimo e vai comprar uns presentes para os teus filhos. Eu não quero o teu dinheiro. Eu não quero o seu dinheiro. Pode guardar. Pega as tuas ofertas e leva para casa. Eu não quero. Jeremias está com uma mensagem onde ele está vendo que Deus vai vir com um juízo terrível, e as pessoas estão subindo para adorar, como nós muitas vezes fazemos. Essa mensagem é extremamente contemporânea. Essa mensagem está apontando para algo que muitas vezes passa desapercebido por nós. Agora você pensa assim: puxa vida, juízo tal esse que Deus aplicou sobre Jerusalém, juízo terrível. Vocês que já estudaram Lamentações de Jeremias, aqueles que já leram o profeta Jeremias, falam assim: nossa, o povo devia estar mesmo nem aí para Deus. Não. O templo continuava de pé, o culto estava cheio, estava bombando de gente, os sacrifícios continuavam. Eu queria que você entendesse essa realidade de que o culto a Javé, o culto a Jeová, não parou, meu querido. Eles continuaram indo para a igreja. Todo mundo estava indo para a igreja. Estava todo mundo cantando alegremente, palmas para o Senhor, oração para o Senhor. As portas de um juízo. Jerusalém, presta atenção, esse o momento aqui, ano 609 a.C., meses depois, Nabucodonosor iria trucidar aquela cidade, e o povo está cercado, eles estão entrando no templo, e Jeremias está falando: você vai entrar, então muda a tua atitude. Você vai entrar, então abandona o seu pecado, você vai adorar a Deus. Olha ao seu redor, olha o que está acontecendo, é assim mesmo que tu está indo. O verso 4 é sobremodo significativo, porque, incrivelmente, o que nós encontramos no verso 4 é que Jeremias prossegue com a sua afirmação, dizendo: não confie em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Essa expressão, ela aponta para uma realidade tal qual, olha, mas eu sou crente, eu estou bem com Deus, eu estou firme com o Senhor. Quando ele está dizendo aqui no verso 4, templo do Senhor, é a resposta que essas pessoas davam, quando ele dizia assim: você tem que se acertar com Deus, essa sua vida imoral tem que acabar, esses seus pensamentos imorais, eles têm que ter um fim, você tem que lutar contra isso. E essas pessoas falavam o seguinte: eu estou indo para o templo do Senhor, olha para isso, a fé permanece de pé, eu estou indo para a igreja, olha aqui meu filho do lado, olha minha esposa aqui do lado. É como se eles estivessem dando aquela resposta que todo mundo que é religioso do sentido negativo da palavra gosta de dar. Eu estou firme com Deus, Deus sabe do meu coração, eu estou indo para a igreja e a coisa está indo tudo certo. É como se fosse assim: o meu devocional está em dia, pastor.
Meu momento de oração está no lugar, pastor. Eu estou indo bem, pastor. As coisas estão caminhando. As crianças estão na EBD. Templo do Senhor. Templo do Senhor. É isso que o profeta está ouvindo quando ele está dizendo: mude a sua conduta pecaminosa. Ele está ouvindo: eu sou crente há 10 anos. Eu estou há muito tempo nessa. Ou então, eu vou até falar algo aqui que parece que é um tabu para muita gente, mas tem que ser dito. De repente você vai pensar assim: ué, mas será que ele está falando de pessoas que de alguma forma se estabelecem como sendo maiores que Deus? Não, ele está falando de um monte de gente parecida comigo e contigo. Quantas vezes nós vamos para o prédio das nossas igrejas e vamos cantar e vamos louvar e com o coração aberto, a gente ajoelha, a gente ora, e o que a gente está ouvindo não é a mensagem profética de endireita-te para estar diante de Deus. Tira a tua sandália porque o lugar que está é santo, não é por causa do lugar do seu prédio, mas é a presença de Deus. É uma mensagem de purificação. É uma mensagem onde aponta para a realidade de que o pecado, apesar de ter laços finos, ele vai tomando a pessoa. Jeremias avança. Se você olhar o verso 5 e 6, e principalmente 7 e 8, onde ele vai caminhando dentro dessa realidade terrível, ele vai apontar que esse povo fazia o quê? Eis que vocês confiam em palavras falsas, verso 8, que não servem para nada. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério e juram falsamente. Queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado. E depois vêm e se põem diante de mim neste templo que se chama pelo meu nome e dizem: estamos salvos. É algo terrível perceber que a realidade que se impõe sobre estas pessoas ainda é a realidade que se impõe a nós. Se você olhar aqui, Jeremias apontou para os 10 mandamentos. Olha de novo, verso 8, verso 9, Jeremias apontou para os 10 mandamentos. Jeremias está falando aqui, ó, dá uma olhada lá no verso 8 e 9 para você me acompanhar. Jeremias está falando assim: você está crendo em falsidade porque você pregou para o seu próprio coração. Jeremias está falando no verso 9, o que é isso? Vocês roubam, né? Vocês tomam coisas de pessoas, vocês matam. Aí eu colocaria aquilo que Jesus disse: se você chama seu irmão de tolo, você é um assassino, você está indo contra a imagem de Deus. Aqui o verso 9 ainda no meio: cometem adultério e juram falsamente. Ele está falando de mais um mandamento, o 6º mandamento. Jurar falsamente é o 9º mandamento. Cometer adultério, Jesus Cristo deixou bem claro que se no seu coração você já cobiça e já imagina-se com uma pessoa que é fora da sua aliança matrimonial, você já cometeu adultério. Aponto para os solteiros, essa realidade é que a aliança que você solteiro tem com o Senhor é uma aliança tal qual que você também pode estar pecando contra a correta visão que você deve ter em relação às pessoas ao seu redor. Não se exima de culpa se você não é casado. Nossos olhos podem estar cobiçando. E aí vem o mandamento 10º: não cobiçarás. Se você caminhar, ele vai falar sobre matar. Aqui no mais um mandamento quebrado. Jurar falsamente. Você mente, fala meio a verdade, meio a mentira. Você conta partes disso. Você fala a verdade, mas você fala a verdade para algumas pessoas, para as outras você mente. Você se relaciona com a mentira em porções administráveis. O pecado de jurar falsamente, 9º mandamento. Se você for ver o último, nem por ser o último ele é o menor deles, ele vai dizer o seguinte: queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam. Idolatria. O que é a idolatria? É a dedicação, é a dedicação em afeto, confiança, necessidade e dependência de qualquer coisa que não seja Deus. Jeremias às portas do templo, e Jeremias às portas de qualquer igreja hoje diria: você depende, realiza-se, se alegra ou se estabelece em termos de confiança em algo além de Deus. Volte para casa. O que você está fazendo aqui? Que palhaçada é essa? Deus não está de brincadeira. O verso 10 vai falar aquilo que você pensa assim: mas depois de ouvir todas essas coisas, o que eles responderiam? O verso 10 deixa aí muito claro: estamos salvos. Isso não é só para aquele cara que
aquele homem, aquela mulher, aquele senhor, aquela senhora, aquele jovem que fala assim, não, eu tive uma experiência com Deus, e aí ele vê o filho indo para a igreja, ele vê a esposa indo para a igreja, o marido indo para a igreja, e aí ele chega e fala, não, eu já conheço a palavra, eu tive uma experiência com Deus, Deus sabe do meu coração, eu fui batizado. Não é só para aquela pessoa que tem aquela religiosidade que está na cara. Poxa, se você acha que você consegue ser cristão sem se relacionar com a igreja, com a comunidade cristã, se você se relaciona com isso levianamente, Hebreus vai ter a resposta para você. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Se você não se submete à palavra que está escrita no livro de Hebreus de se congregar, eu não entendo o teu cristianismo. Mas isso aqui toca num ponto central, que é para aqueles que vão continuamente ao templo. O ponto de Jeremias é: esse pessoal não abandonou a religião. Ele não abandonou o templo. Os cânticos, a leitura bíblica, o devocional, o jejum. Não houve um abandono. Talvez você pudesse dizer assim, a ira de Deus veio sobre Israel porque eles deixaram o templo vazio. Não, o templo estava cheio. E o ponto é, em Romanos capítulo 1, todo o capítulo 1, mas a partir da parte do verso 18, 19, vai dizer que a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade humana, quando o homem ele troca a verdade pela mentira. E o verso 25 vai dizer além, quando troca o culto ao único Deus verdadeiro pela criatura. É a criatura ao invés do Criador. Toda vez que aquilo que acontece ao nosso redor toma o nosso coração e nos leva a acreditar, viver ou esperar por isso, estamos diante de idolatria. Jeremias está dizendo o seguinte: eu estou aqui à porta desse prédio para dizer que vocês fazem essas coisas, e o que Deus vai dizer no final do verso 11 é: eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas a pessoa diz: estou salvo, estou cumprindo a agenda do cristão. Estamos com os olhos tão paralisados nas milhares de mortes do coronavírus. Estamos com os olhos tão ligados em toda a trajetória letal que esse vírus está fazendo no mundo, nas milhares de mortes da Itália, nos prognósticos de morte do Brasil, que nos esquecemos de um ponto central que eu gostaria que nesse momento se tornasse o âmago da nossa discussão aqui. Deus envia juízos, disciplinas, Deus envia pragas, Deus envia guerras, sim, mas Deus nunca faz essas coisas por motivos diferentes dos que Jeremias está apontando. Deus sempre aponta para realidades onde juízos ou mesmo tempos de disciplina se abatem. Nunca é senão por imoralidade sexual, desprezo ao próximo, abandono da santidade e idolatria. Se você acha que coronavírus é um juízo, ou o coronavírus é uma sombra de juízo que aponta escatologicamente para um juízo maior, se não é o juízo do fim do mundo, é um tipo de disciplina. Olha, se você julga que minimamente Deus está permitindo que isso venha para que o homem se dobre a Deus, você deveria saber que Deus nunca enviou coisas como essa, senão para que o seu povo fosse purificado, para que o seu povo se dobrasse a Ele, se arrependesse a Ele, e para que as pessoas reconhecessem que só em Deus, somente nele, é possível uma saída. Você é povo de Deus? Você está vendo tudo isso que está acontecendo? Se você é povo de Deus e está vendo tudo isso que está acontecendo, você está diferente, eu espero, desse público de Jeremias, dizendo assim: Senhor, eu quero me endireitar. Senhor, eu tenho cobiçado. Senhor, eu tenho olhado para pessoas. Senhor, eu tenho retido valores. Senhor, eu tenho negligenciado a vida com Deus. Senhor, a minha santidade pessoal, a minha relação com Deus tem sido negligente. É esse o objetivo de um juízo. O juízo é purificatório também. O juízo não vem apenas para a destruição e julgamento do pecado, mas o juízo também, quando ele vem, ele se estabelece na purificação do seu povo. Malaquias, quando termina seu livro, vai dizer o seguinte: o grande dia do Senhor que virá com fogo, quem poderá suportá-lo? Nós estamos diante de um cenário onde, se estivermos perto de algo como um juízo,
ou mesmo se estivermos sombreando uma disciplina divina, ou mesmo se estivermos preocupados com a condição de tudo isso, deveríamos olhar para a mensagem de Jeremias e dizer: Senhor, purifica-me. Eu me arrependo, Senhor. Senhor, me perdoa. Senhor, eu tenho entrado diante dos átrios da presença de Deus, não me importando em vencer pecados que eu julgo que aos poucos vão sendo eliminados. Eu olho com cobiça, eu roubo, eu fraudulo, eu minto. E sabe, Deus, eu tenho feito essas coisas, mas eu não luto mais contra elas, mas ainda assim eu digo: sou salvo, estou salvo. É a hipocrisia religiosa. E eu digo: nunca nenhum juízo veio, desde os tempos de Noé até hoje, senão por esse tipo de coisa. E nós, nessa noite, temos a oportunidade de olhar para trás e ver o que Deus falou para esse povo. Deus não vai parar o juízo, mesmo que nos arrependamos, mas Ele nos dá a chance de, diante do juízo, nos arrependermos. Então eu vou te dar um alerta antes de caminharmos para os 15 minutos finais. Eu vou te dar o seguinte alerta: você que está em casa, as pessoas que estão aqui na sala, a mim mesmo, quando o Senhor estava falando comigo na construção do sermão, eu vou lhe dar um alerta. Se você está sendo severamente alertado por Deus em relação aos seus pecados, como Jeremias alertou esse povo várias vezes, se você está seguidamente sendo corrigido pelas mesmas coisas, se você despreza a disciplina do Senhor, e hoje aqui, ouvindo essa mensagem, deve estar pensando: nossa, Deus sempre me chama a atenção com relação a isso. Deus sempre está me alertando com relação a esse pecado. Não deixe que a disciplina e o esmagamento tenham de chegar para que eu e você nos arrependamos das advertências seguidas sobre aspectos que continuam sendo para nós aspectos que o tempo vai mudar e a gente vai caminhar nisso. Você sabe, aí onde você está, olhando para as Escrituras e pensando profundamente, você sabe do que estamos falando. Existem aqueles pecados, como Jonathan Edwards diz, aqueles pecados secretos, que às vezes nunca confessamos para pessoas, mas que estamos continuamente confessando para Deus e dizendo: Senhor, mais uma vez a gente tem vergonha de falá-los, a gente não quer que ninguém saiba, a nossa imagem será arranhada. E aí sabe o que acontece? Deus vê, como diz o verso 11, Deus vê o nosso coração. Que possamos nos arrepender hoje diante do Senhor, que possamos perceber que a nossa insistência diante do pecado vai nos levar à mão do Senhor. Eu peço misericórdia a nós essa noite. Eu peço que você que está me ouvindo de casa possa, nesse momento, estar pedindo perdão. As pessoas que estão aqui na sala, eu pedi muito perdão a Deus no término desse sermão. Eu me quebrantei, eu orei em voz alta e pedi: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, que continuo cometendo coisas das quais julguei jamais fazer de novo. Jeremias está clamando desde então: quando for adorar a Deus, venha buscando o Deus Santo, não venha buscando o ato religioso. O verso 11 nos aponta para uma teologia bíblica indispensável agora. O verso 11 vai falar assim para nós: será que este templo, que se chama pelo meu nome, é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Vá comigo até Mateus capítulo 21. Nós vamos entender a profundidade da mensagem de Jeremias nas palavras do Filho de Deus. Mateus capítulo 21. Jesus está anunciando há 3 anos que a figueira secará. Está anunciando há 3 anos em seus discursos, pregações, milagres, de que o juízo virá. E arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. Então, no capítulo 21 de Mateus, Jesus entra em Jerusalém, entra montado num jumentinho, repleto de humildade, as crianças gritando: Hosana, 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 filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. E aí, quando chega no capítulo 21, no verso 12, Jesus vai às portas e entra pelos átrios do templo. E olha o que acontece no verso 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes, e eu peço que os que aqui estão leiam comigo em voz alta e você também leia comigo, e disse-lhes: está escrito,
a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Olha isso. Jesus está entrando em Jerusalém. Jerusalém está a poucos dias de ver o juízo de Deus, o mais severo juízo, o mais severo testemunho de Deus contra o pecado. E Jesus está purificando o templo. Ele está dizendo o seguinte: esse lugar é casa de oração. E você que é cristão, já está acostumado com teologia bíblica, você sabe que Jesus disse que o nosso corpo, e não mais um prédio feito por mãos humanas, mas o nosso corpo seria o templo do Espírito Santo. De que a igreja reunida, o corpo de Cristo. Você que tem o Espírito Santo, você que quando se ajoelha, de pé, de olhos abertos, ora, você está no templo que Deus colocou para que você adorasse a Ele. E Deus, nesse momento, em Cristo Jesus, está recitando as palavras de Jeremias, dizendo o seguinte: vocês fizeram disso um covil de salteadores. Você sabe o que é um covil de salteadores? Covil de salteadores é um lugar onde os ladrões se escondem após cometerem seus crimes. Eu vou repetir, Jesus está dizendo o seguinte: isso aqui parece ser um lugar que depois que você faz tudo que você tem de mais sujo lá fora, você vem aqui para dentro para se esconder. Mas como assim se esconder? Irmão, irmã, pessoas presentes aqui, que é lugar melhor para tentar se esconder de Deus e dos homens do que atrás da liturgia religiosa? Que é lugar mais perfeito para se esconder os seus pecados de atos, pensamentos e falas do que atrás de uma liturgia bem composta? Que é melhor lugar para fingir arrependimento do que orando e as pessoas olhando? Que é lugar melhor para esconder a sua mesquinheza de espírito do que dando dízimo e oferta e presentes e ajudando pessoas? Que é lugar melhor para esconder o orgulho do que num púlpito pregando de humildade, pregando sobre humildade? Que é lugar melhor do que isso? Deus está aqui nos falando algo terrível, de que o juízo dele se abate contra nós quando usamos o templo que ele deu como casa de oração e que santificou com seu sangue para usar como um lugar para escondermos as nossas mazelas. Eu não sei o quanto essa mensagem está entrando no seu coração, mas de acordo com as Escrituras temos um lugar perfeito para escondermos como somos sujos, que é atrás das nossas liturgias, atrás de atitudes não desconfiáveis. E sabe o que acontece dias depois com Jeremias? O juízo de Deus vem e Nabucodonosor faz tudo de mais terrível. Nabucodonosor destrói templo. Nabucodonosor queima, violenta, estupra, manda pilhar, roubar, ele faz tudo. E na cruz, dias depois de Jesus purificar o templo, na cruz, Jesus Cristo, ou melhor, a ira de Deus revelada dos céus esmagando seu Filho pela impiedade, imoralidade e idolatria dos homens na cruz, encontra o juízo de Deus. Assim como Jeremias dizia, arrependa-se, pois algo terrível vai acontecer, Jesus Cristo estava dizendo mesmo, arrependa-se. E o que aconteceu foi de que o assassino, o ladrão, aquele que prega e finge, aquele que canta e cheio de orgulho pensa que está enganando alguém, aquele que ora para esconder as suas mazelas, todos eles estavam no juízo de Deus em Cristo Jesus. A cruz revela como Deus está disposto a lidar com nossos pecados e nossa hipocrisia religiosa. A cruz é o lugar onde nós encontramos o juízo de Deus. Jesus pregou no templo e, ao contrário do que merecíamos, tomou o juízo para si mesmo. A gente lê que Nabucodonosor fez tudo aquilo com o povo,
violentou, matou, roubou, zombou. Salmo 137, você vai encontrar os judeus falando o seguinte: nossos dominadores, eles estavam nos pedindo para dançar, para nos envergonhar. Isso tudo era só uma sombra, um ensaio, uma figura de juízo que Jesus Cristo sofreria após a purificação do templo. Jesus foi roubado pelos guardas, Jesus foi zombado pelos fariseus, Jesus foi julgado por Pilatos, abandonado pelos seus amigos, traído pelos discípulos, espancado pelos soldados. E hoje, assim como os judeus, uma vez por ano, eles leem todo o livro de Lamentações de Jeremias, tentando não cair no engano da idolatria. Nós estamos diante de Deus em Cristo, lendo e ouvindo as lamentações de Jesus Cristo, para que não venhamos cair na idolatria, para que o juízo de Deus aplicado em Jesus Cristo nos seja suficientemente largo para entendermos de que aqueles que não crerem no profeta da cruz perecerão juízo maior e terrível. Nós estamos sendo continuamente alertados por Deus de nossa miséria e limitações. Coronavírus é só mais um modo com o qual Deus sacode a figueira para que ela perceba que não há frutos. E eu e você, essa noite, temos a grande oportunidade de nos curvarmos diante do profeta da cruz, diante dele nos dizendo: olha o que o Pai fez comigo, olha o juízo aplicado, a ira de Deus derramada em mim, para que você tivesse vida e não tivesse essa mesma cruz para carregar, esse mesmo juízo sobre tuas costas. A mensagem do profeta da cruz é que se você crer na mensagem da cruz, você vai ser salvo. A mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, é de que Deus exige uma religião do coração. E que não adianta subir pelos átrios do templo da sua igreja. Não adianta subir pelas escadarias, dizendo paz, paz, quando não há paz. Não adianta estarmos aqui reunidos nessa sala, se nós não adentrarmos os portões celestiais e pedirmos, tem misericórdia, nós não entrarmos, como o autor de Hebreus diz, ousadamente, e pedir perdão a Deus, pedir perdão a Jesus Cristo, por estarmos sendo idólatras, por estarmos sendo pessoas que fingem religiosidade. Se você é cristão, mas está desatento ao modo como vive, eu lhe aplico as mesmas palavras a ti e a mim, que Jeremias disse ao povo que subia para adorar. Reveja as suas condutas. Santifique-se. Se você não conhece a Deus, não conhece a Cristo dentro do seu coração, arrependa-se ou será condenado. Hoje nós estamos diante do alerta, mas haverá dias onde palavras como essa não serão mais pregadas. Haverá dias onde teremos de fugir diante do juízo vindouro. Que o Senhor possa ter falado ao seu coração. Eu agora vou estar orando aqui, desligando e orando com a minha família. Eu peço a você que após essa oração você também vá orar. Você também pergunte a Deus o que Ele tem severa e continuamente dito para você. Para! Eu vi. Não vai adorar assim. Arrepende-se. Não vai bater palma. Não vai ficar cantando assim. Chore. Eu peço que você possa reconsiderar essa prática de vida. E em nome de Jesus Cristo, arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus e todos aqueles que não se curvarem ao Rei Jesus Cristo serão destruídos e enviados para um lago de fogo e enxofre que arde sem nunca parar. Ele é um inferno. O inferno é o resultado do juízo final. O que Nabucodonosor fez com o povo de Israel era apenas uma sombra do que Jesus sofreria. E uma prévia também daquilo que todos aqueles que não renderem-se a Jesus Cristo sofrerão, o juízo eterno de Deus. Se você é cristão, nesse momento, peça ao Senhor para que aqueles pecados que você deixou num canto, falou assim, eu cuido disso quando acontecer de novo. Deus está revisitando e dizendo, eu vi, eu quero que você pare, eu quero que você entregue isso agora, eu quero que você confesse, eu quero que você elimine isso da sua vida, e aí você venha adorar, e aí você venha cantar, e aí você venha exaltar o meu nome, entregar dízimos, ofertas. Arrependa-se. Deus não quer o seu dinheiro, o Senhor quer a obediência.
Ele disse isso no livro de Samuel, de que Deus se agrada da obediência, não de sacrifícios. Então, que hoje um coração contrito, quebrado e envergonhado seja entregue diante de Deus. Eu vou orar, nos despediremos e eu convoco vocês a orarem com suas famílias, pelas suas famílias, perguntarem se as pessoas ao seu redor precisam de ajuda em oração, se não forem cristãos, e nos arrependamos diante de Deus. Ore comigo, não desligue essa live na oração, ore comigo. Senhor, por favor, onde nós estamos, Senhor, onde nós estamos nessa pregação, Deus, onde nós estamos nesse momento, Deus, que tipo de coisa temos feito contigo, como temos lidado com o teu nome, Senhor, de que modo nós temos observado a tua lei, Senhor, de que modo nós temos aberto o nosso coração e limpado em confissão, em pranto, em choro, em lágrimas e em arrependimento genuíno, de que modo temos lidado com nossos pecados, Deus. Eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de nós e que limpe o nosso coração. E que aquilo que foi profetizado por Jeremias, Senhor, e tão dolorosamente aconteceu naquele tempo presente, Pai, que o Senhor possa reter o teu juízo pessoal contra nossas vidas. De tantas e tantas vezes que o Senhor repete que mudemos, a gente não muda. Perdoa, Senhor, que possamos nos aproximar diante de Ti em santidade, pureza, e que o nome de Jesus, o nome santo de Jesus, o sacrifício puro de Jesus Cristo seja valorizado essa noite em uma atitude genuína de arrependimento de cada um que está ouvindo essa mensagem. Minha, dos que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém. Você é muito bem-vindo sempre a estar conosco. Que Deus abençoe. Chame a sua família para orar. Essa live vai continuar aqui. Você envia essa pregação para alguém. Deus abençoe. Paz do Senhor para todos os irmãos da Igreja Batista do Discipulado e para todos que esperam a vinda de Jesus Cristo, esperam o nosso Senhor em glória, em júbilo. Glorifique o nome de Deus. Vá confessar os seus pecados, procure suas lideranças, procure seus pastores, pessoas que estão aqui, procure seu pastor, procure as pessoas da sua igreja local, ligue para eles, olha, eu tenho que falar algo, vá até eles, tem mais pessoas aqui do que da minha igreja, então, por favor, vá até os seus líderes, procurem pessoas piedosas, entregue o seu coração a Jesus Cristo, procure por Ele e achará. Deus abençoe a todos.